diferença entre eu e ego? Para nós podermos lidar com os abusadores, as pessoas que têm transtorno de personalidade, e também nos compreendermos melhor, é importante saber esta distinção. Eu sou Júlia Barani, psicanalista, mestre em psicologia transformacional, também formada em educação artística, trabalhei durante alguns anos como professora de arte em escola e tenho uma editora. E sou especializada em atendimento a vítimas de pessoas com transtorno de personalidade. E também atendo online. Se quiser falar comigo, escreva para o e-mail superasas.x@gmail.com. Então, diferença entre eu e ego. Não é a mesma coisa? Segundo Jung e outros pesquisadores da psique humana, não é a mesma coisa. Ego é a nossa personalidade. É aquilo que nós apresentamos ao mundo. Na minha personalidade, eu estou num corpo feminino, né? Tenho características de mulher. Hoje tenho 73 anos de idade. Tenho uma escolaridade que eu acabei de explicar, de mostrar para vocês. Tenho gostos e desgostos. Gosto de vermelho, gosto de doce, né? Acho que a maioria de nós gosta de doce. Gosto de uma vida saudável, procuro me aprimorar o tempo todo, estudando, não parando de pesquisar, que é esse assunto com o qual eu trabalho é vasto. Bem, alguns aspectos da personalidade: alto, magro, baixo, gordo, enfim. É aquilo que como o que eu me apresento ao mundo. E o que é o eu? O eu é a minha essência, que não depende dos meus aspectos que eu apresento ao mundo. O ego é egoísta. É daí que vem a palavra egoísta. O ego é voltado para a autopreservação. O ego se defende com unhas e dentes para sobreviver. E se ele não for controlado, o ego é agressivo, é destruidor, é imoral, tem medo, tem vergonha, sente culpa. Tudo isso é do ego. E principalmente, o ego é cego. Isso é uma frase do Jung. O ego é cego. Ele não enxerga o outro, o ego. Ele nem sabe o que é altruísmo, percebe? É tudo voltado para a própria preservação, o próprio prazer e satisfação. E por que muitas pessoas não são assim? Porque tem o eu, a essência dentro de você, que assume o comando, não permite que o ego seja esse monstro horrível. Então você modera os seus impulsos, você não vai correndo satisfazer a sua fome se tem, por exemplo, mais gente para comer. O seu eu
fala, epa, vamos dividir. O eu que mostra a nossa, que manifesta a nossa, o nosso ser social, o nosso ser fraterno. Quem ama? O ego ou o eu? É o eu, minha gente. O ego é incapaz de amar. Ele está centrado em si mesmo, percebe? Nem a si mesmo ama, porque quem ama quer o melhor para o ser amado. E quando somos dominados pelo egoísmo, não é o melhor para nós. Percebe? Porque o egoísmo é cego. Para que nós possamos desenvolver o ser social, desenvolver a individualidade verdadeira, não egoísta, desenvolver a nossa moralidade, desenvolver a fraternidade e as qualidades como respeito, responsabilidade, paciência, solidariedade. Nós precisamos permitir que o eu dirija a nossa vida e dirija, inclusive, o ego. Quando nós permitimos que o eu dirija a nossa vida, porque ele é sábio, é a nossa essência, centelha divina, o ego passa a servir o eu. Entende? Agora, toda vez que você está caindo na depressão, na angústia, na ansiedade, você está deixando o ego dominar. Por isso é tão importante você se aquietar, você olhar para dentro nessas ocasiões terríveis, difíceis, que todos nós enfrentamos na vida. E perceber lá dentro a sua essência, que vai dizer, para o medo, desenvolva a coragem. Para a depressão, desenvolva a esperança. Olhe para tudo, não só para aquilo que você está vendo, que é tudo ruim. Você está cego, percebe? Ego é cego. Quem entrou em depressão é porque não está enxergando o mundo todo como ele é e nem está se enxergando. Está se deixando levar pela sombra, pelas trevas. Quem está com vergonha, mesma coisa. Vergonha é bom sentir para a gente mudar, mas não para ficar dentro dela e ficar se castigando, se punindo e deixando de viver. Culpa, mesma coisa. Abra-se e veja. Torne-se responsável por aquilo que você fez errado. E pare de se castigar. Vai emendar o teu erro. Percebe? Então, agora, nós podemos entender melhor como funciona o portador de transtorno de personalidade. Portador de transtorno de personalidade tem o ego dominante. O eu não tem vez de se manifestar e de dirigir o ego. O portador de transtorno de personalidade antissocial, narcisista perverso, psicopata, é um egoísta. Está tudo voltado para ele. Narcisista também, não sendo perverso, é a mesma coisa. Tudo voltado para ele ou ela. Não enxerga os outros, é cego, percebe? Ego é cego.
E o narcisista também é cego. Ele só enxerga a si mesmo, as suas próprias necessidades. Ele pode ser agressivo, destruidor, machuca os outros e não está nem aí porque ele está cego para o sofrimento dos outros. Não percebe. É um ego ambulante. Não permite que o eu atue, que o eu dirija o carro. Então, minha gente, quem precisa dirigir este carro aqui é o eu. E quanto mais você se conhecer, mais você vai enxergar as suas forças e colocar o ego a serviço da sua essência, da sua verdadeira identidade. E aos poucos você vai crescendo, vai se fortalecendo, vai ficando mais sábio, sábia e com certeza mais feliz. Bom trabalho sobre o ego para vocês. E não permitam que o ego daquela criatura abusadora te domine.